A gente sempre começa aqui na hora do clubismo, né? E assim, só para passar mesmo, depois nós vamos falar de cada confronto da Champions, tá? Mas é só para a gente falar sobre os nossos clubes. Eu sou um torcedor desta porcaria aqui, ó, chamada Tottenham Hotspur, tá? É um time que tá para ser rebaixado na Premier League, não mostra nenhum sinal de reação. E nessa semana só jogou uma vez, não jogou no final de semana, tá? Porque já tá fora da Copa da Inglaterra e só teve o jogo aí, terça Champions League contra o Atlético de Madrid, tomou 5-2 no lombo. E tem algumas coisas sobre o Tottenham que são muito engraçadas. Por exemplo, o time conseguiu tomar 3 gols no início da partida com falhas individuais muito graves, né? O treinador, que é um completo boçal, o Igor Tudor, ele fez uma mudança, ele foi lá e falou assim: o meu goleiro tá uma porcaria, eu vou colocar o meu goleiro reserva. Mas o goleiro reserva também é uma porcaria. Coitado do Anthony Kinski, entrou numa fogueira danada, justamente num jogo de Liga dos Campeões. Ele comete uma falha no início do jogo, que é um lance que pode acontecer. Ele escorregou, né? Foi bater a bola para frente, pede apoio, foi embora, escorregou, e aí o Atlético de Madrid aproveita e abre o placar. Na sequência, outro jogador do Tottenham escorrega, o Van de Ven, que o Caio Fábio quer no Barcelona na próxima temporada. Tá torcendo o Tottenham ser rebaixado para isso. Mas o Van de Ven escorrega sozinho, cai de bunda, e aí o Atlético de Madrid faz 2-0, gol do Griezmann. E aí vem o terceiro, aí foi a gota d'água pro coitado do Kinski. Recuaram a bola para ele, de novo o idiota do Van de Ven recuando a bola pro goleiro, o goleiro que já tá fazendo tudo errado. E aí o goleiro fala assim: deixa eu dar um passe de primeira com o meu pé ruim, né? Eu sou destro, deixa eu fazer um passe de primeira de canhota. O que aconteceu? Furou de canhota e deixou a bola com o gol aberto para o Julian Álvares. Aí o técnico vai lá e substitui o cara. 15 minutos de partida, troca o goleiro. Tirou o goleiro e falou: não, com esse aqui vamos tomar 50 gols. E poderia, se tivesse 50 chutes, seriam 50 gols. Mas aí o Tottenham até dá uma reagidinha, até toma outro gol ainda, uma jogada confusa ali. Bola entrou, não entrou direto na cobrança de falta ali. O Vicário até faz a defesa no primeiro momento, mas 4-0 para o Atlético de Madrid. E aí o Tottenham reage um pouquinho, faz um gol com o Pedro Porro, com passe do Richarlison, foi um dos poucos que se salvou, inclusive, marca ali o seu golzinho. E aí era para o Tottenham ir para o 4-2, porque teve uma jogada, chance claríssima para o Richarlison, ele cabeceia, o Oblak faz uma grande defesa. É a diferença, né? Quem tem goleiro faz diferença. O Oblak faz uma defesaça e no contra-ataque desse lance que seria o 4-2, o Atlético faz o quinto com o Julian Álvares, que dá uma arrancada. E é impressionante como não tinha ninguém na marcação. O homem conduz a bola de uma área a outra praticamente e finaliza muito bem. Baita jogador. E o Caim também, que era no Barcelona. E aí, 5-1. E aí o Tottenham vai lá no final, consegue fazer outro com o Solanke, assim, só para minimizar um pouco, mas eu acho que a palavra que até colocamos aí na thumbnail, né? Constrangedor, define o que é o Tottenham. Tem o jogo de volta aí na próxima semana, uma vitória por 3 gols deixa o confronto em aberto, e eu não tenho nenhuma confiança que o Tottenham vai fazer nenhum gol no Atlético de Madrid. Se fizer um, vai tomar muito mais. Então, já está eliminado da Champions. Pedro, o seu Chelsea teve uma situação um pouco parecida no placar e no jogo. Então, assim, no jogo não foi tão parecido, tá? Primeiro, para falar assim da semana do Chelsea, né? No fim de semana, o Chelsea jogou pela FA Cup contra o Wrexham e o jogo lá foi meio louco também, né? Parecido com o que foi talvez o jogo da Liga dos Campeões. O Chelsea começa perdendo, né? O Chelsea foi com o time reserva para o jogo da FA Cup, e aí o Chelsea sofre um gol ali já no início da primeira etapa. Aos 40 do primeiro tempo, o Chelsea empata, né? Um gol, a arbitragem deu o gol contra do goleiro. E aí, no segundo tempo, o Chelsea toma o 2-1, em seguida empata, né? 2-2, e aí prorrogação. Na prorrogação, o Chelsea chega a ampliar o placar ali, né? Marca um 3-2 com o Garnacho, um belo cruzamento do Ezugo, né? Um atleta jovem que o Chelsea contratou, jogou pouco porque machucou muito, machucou mais do que jogou. E aí o Chelsea, com o jogo parecendo ali encaminhado, ele toma um gol, mas o gol é anulado, né? O gol vai para verificação do VAR, o gol é anulado até que vem um lance do João Pedro, né? O João Pedro pega, faz uma bela jogada individual, marca o 4-2 e o Chelsea se classifica. Time reserva, entraram alguns titulares, mas o Chelsea conseguiu preservar a maioria da rapaziada porque iria ao Parque dos Príncipes para jogar contra o PSG. E aí acho que é a tragédia assim
da semana. O Chelsea começa o jogo não tão bem, toma um gol numa jogada de escanteio, um gol do Barcola, uma bola escorada pelo João Neves. O Barcola bate de primeira, um baita chute, e o Chelsea toma o gol, só que o Chelsea consegue reagir, o Chelsea passa a ter algumas escapadas, e aí numa dessas escapadas tem um lateral, o Chelsea cobra rápido e vira o jogo. O Enzo Fernandes acha o Malo Augusto sozinho entrando na área do PSG, ele bate e marca o gol. O Chelsea começa a tomar mais as rédeas da partida, começa a se soltar um pouco mais, empurrar o PSG para o seu campo, e a marcação do PSG individual, tipo assim, João Neves perseguindo o Vitinha não, né? Perseguindo o Palmer o campo todo, Marquinhos perseguindo o Pedro Neto, o João Pedro com muita dificuldade de lidar com a defesa do Paris Saint-Germain, praticamente só se atendo a fazer pivô, com muita dificuldade de conseguir progredir através de condução. Num lance assim muito estranho, para falar menos, o Chelsea vem num baita contra-ataque, uma boa jogada, o Palmer finaliza e o goleiro do Paris Saint-Germain defende. No rebote, para mim a jogada ela começa, o gol, né, do Dembélé, ele começa num erro de leitura do Chalobah. Ele sobe para tentar pressionar, deixa um espaço às costas, a bola é lançada, e aí o Dembélé vai carregando a bola assim até o campo de defesa do Chelsea. Para mim, a abordagem do Fofana é ruim também no 1 contra 1. Até tem um movimento de desmarque de um outro jogador do PSG para levar o Cucurella também, que poderia ser talvez ali um suporte para o Fofana na defesa ao Dembélé. O Dembélé acha uma bela jogada individual e consegue marcar o segundo gol do Paris Saint-Germain. O Chelsea volta para a partida, por mais que tenha sofrido um gol, e vem um empate, né? No segundo tempo já um empate com o gol do Enzo Fernandes. E aí que para mim é o principal problema, porque do 2-2 para frente o Chelsea é melhor, o Chelsea joga melhor do que o Paris Saint-Germain, o Chelsea cria as melhores oportunidades, tem mais o domínio da bola, sofre pouco, até que numa jogada ali o Chelsea tentando construir curto, o Jorgensen, que é o goleiro reserva do Chelsea, ele tenta um passe, e o Marcelo Beckler falou algo na transmissão e eu até concordo com ele. O passe por si só, se ele acerta, já seria um passe ruim, porque é o Enzo Fernandes, se eu não me engano, que está de costas e pressionado. Ele não consegue, o Barcola intercepta o passe, e aí a bola sobra assim no pé do Vitinha, e o Vitinha dá uma cavada por cima do Jorgensen, absurda, muito recurso, muita técnica. E aí, para mim, o Chelsea meio que se perde dentro da partida, ali no 3-2, e vem uma mexida por parte do Chelsea, né? Entra o Delap, entram outros jogadores, mas a mexida do Paris Saint-Germain é que surte efeito. O Kvaratskhelia entra no jogo e assim, ele entra destruindo o jogo, ele entra muito bem, participando, atacando, indo para cima da defesa do Chelsea. E aí vem para mim o segundo erro do Jorgensen, é uma bola que o Kvaratskhelia pega na ponta, ele começa a cortar para dentro e em nenhum momento o Jorgensen dá passos para o lado, sabe, para poder meio que acompanhar a jogada. Na mesma posição que ele inicia a jogada com o Kvaratskhelia ainda na ponta, praticamente, é a que ele termina. E aí, quando o Kvaratskhelia finaliza, ele até... Sim, a bola passa nas mãos dele, sabe? Ele tenta defender e não consegue. E aí é mais uma falha dele. Aí vem para mim, assim, a pá de cal, né? O que deixa a tarefa do Chelsea muito mais difícil. Uma bola dentro da área, a finalização em cima do Jorgensen, e ele não consegue defender mais uma vez. Então a gente está falando de um jogo de 5 gols, onde o goleiro teve participação assim crucial em 3 deles. Isso é muito para um jogo de Liga dos Campeões. E aí, por que eu coloco a culpa, para mim, no Rossênio? Apesar de achar o trabalho dele bom, apesar de achar que o Chelsea fazia um bom jogo frente a frente com o Paris Saint-Germain, mesmo sem ter o Estevão, por exemplo, jogando com o Reece James de meia, o Chelsea conseguiu ali equilibrar o confronto em vários momentos, em algumas partes até ser melhor do que o PSG. Não acho o Robert Sanchez um bom goleiro, vocês sabem disso, e eu já falei aqui também que acho ele um goleiro pouco confiável, mas se o Robert Sanchez é pouco confiável, o Jorgensen, assim, é ainda menos. E a escolha por ele, num jogo desse tamanho, contra um adversário com a qualidade do Paris Saint-Germain, passa muito pelo treinador. Inclusive, ontem até tinham algumas notícias no Twitter, assim, não sei até que ponto são verdades, mas que acho que até o pai do Schmeichel falou, né, em um dos programas de TV da Inglaterra, se eu não me engano, que ele tem informações de que o Rossênio coloca o Jorgensen como goleiro número 1. E aí, para mim, é um problema muito grande, porque é um goleiro, para mim, que tem pouquíssima capacidade de influenciar defensivamente,
supostamente tratam ele como um bom goleiro no jogo, com o jogo dos pés, não acho. Inclusive teve um lance que ele tentou tocar para o Enzo Fernandes, que o juiz até marcou falta ou impedimento, não sei, e o Enzo ficou muito puto com ele, muito puto, jogou a bola no chão, xingou, eles discutiram. Então, para mim, o Chelsea, assim, ele tá praticamente eliminado e por uma escolha do treinador. Ele escolheu começar com o Jorgensen e acho que agora é ele que vai ter que lidar com essa situação e o Chelsea precisa de se recuperar. E antes do próximo jogo contra o Paris Saint-Germain, o Chelsea tem um confronto muito difícil que é contra o Newcastle pela Premier League. É isso. Pedir pro pessoal deixar o like aí, quem tá chegando aí, bora, deixa o like aí, se inscreve se você ainda não conhecia esse projeto nosso aqui do SEC Futebol. E depois de 2 torcedores de clubes londrinos chorando pitangas aqui, Cainho, faz a boa, meu amigo. Como é que foi a semana do Barça? Foi uma semana um pouquinho mais animada. Eu quase entrei em depressão aí com vocês falando a respeito de Tottenham e Chelsea, né? Mas com justiça, falaram muito bem. Bom, primeiro o Barça no sábado ele entra em campo por La Liga, vence o Atlético Bilbao com um golaço do Lamine Yamal, um jogo e um gramado difícil, bem escorregadio. Jogar em São Mamés é bem complicado, especialmente quando o gramado tá tão escorregadio, né? O Barça faz um primeiro tempo muito ruim, modorrento, claramente desgastado, mas também eu diria que um pouco preguiçoso. E aí melhora no segundo tempo a partir da entrada do Pedri, que dá uma ótima assistência para o Yamal fazer mais um lindo gol. Vitória fundamental do Barça, porque o Real Madrid, pouco antes, na sexta-feira, tinha vencido o Celta de Vigo no finalzinho com um gol do Valverde, né, que mais tardar foi brilhar na Champions, aí a gente ainda vai falar sobre ele por aqui. Mas o Barça conseguiu manter a distância relevante de 4 pontos para cima do Real Madrid. E aí na terça-feira um desafio gigantesco contra o Newcastle pela ida das oitavas da Champions. O Barça entrou no confronto como favorito? Sim. Ainda é o favorito? Ainda é. Mas eu acho que todo mundo imaginava que jogar no James Park seria um desafio imenso, né? O Newcastle, por fazer o jogo de ida lá, encarava o jogo e encarou dessa forma como uma maneira de levar para Barcelona um resultado positivo e aí ter um cenário mais favorável. E foi um jogo muito duro. Vale falar dos desfalques do Barça, né? O Barça joga contra o Newcastle sem Koundé, Baldé, De Jong e de última hora não teve o Eric Garcia, que sentiu um problema, até ficou no banco de reservas, mas não tinha condições de entrar. E aí tem uma mudança importante no sistema defensivo, que é a entrada do Ronald Araújo, né? O Ronald Araújo entra, se imaginava que como zagueiro, mas não, ele entra para fazer uma função de lateral direito. E aí a dupla de zaga é mantida com o Cubarsí, Gerard Martin e do outro lado, como lateral esquerdo, o João Cancelo. O Barça começa sofrendo demais o jogo contra o Newcastle marcando firme, pressão, marcação individual, minando espaços, conseguindo boas chances, principalmente pelo lado direito, com algumas chegadas do Elanga, né? Inclusive, teve uma ótima defesa que o João Garcia fez depois de uma jogada do Elanga. A partir dos 25, o Barça consegue equilibrar, tem mais a bola e até consegue ter um certo volume, mas erra demais o setor ofensivo. Me chamou a atenção o número de erros do Rafinha. O Rafinha muito participativo, mas errando bastante. E do outro lado, o Yamal até, quando a bola chegava para ele, conseguia dar algum trabalho para o Raul, né, para o lateral esquerdo. Só que não foi um lado direito do Barça tão forte, muito pela presença do Ronald Araújo, né, que é um defensor, um cara que tem mais dificuldade de se projetar. Então acabou que terminou equilibrado o primeiro tempo, mas com o Newcastle superior. No segundo tempo, aí é o caos. O Newcastle cresce demais na partida e o Barça passa a ter dificuldade. Não só de acertar ali no último terço, mas de sair para o jogo. Foi um Barça que tinha muita dificuldade para sair, com Bernal e Pedri muito bem vigiados. São 2 jogadores fundamentais para o jogo do Barça fluir, principalmente o Pedri. Esses caras não tiveram muito espaço. O Bernal até sai com câimbras, o Pedri ainda não está 100%, acaba sendo substituído também, e o Newcastle fica em cima, até que não cria tantas chances claras, mas tem um certo domínio, né? O que eu gostei, o Barça pelo menos não se expôs tanto. Eu acho que aquele 4-0 para o Atlético Madrid na Copa do Rei, no jogo de ida, trouxe um aprendizado para o Flick, né?
principalmente em competições mata-mata. De entender que o Barça não tem que ficar se expondo o tempo todo, que existe um segundo jogo. Então, defensivamente, foi um Barça até que eu gostei. Mas fora isso, ficou devendo e merecidamente na reta final. O Barnes abre o placar e, mais uma vez, com o Ronald Araújo complicando a vida do Barça. Ele não vinha fazendo um jogo ruim. Só que, pouco antes do gol do Barnes, ele acaba se lançando à frente e nisso sai de campo pedindo atendimento médico. Na verdade, ele sai, aí depois rastejando, volta para campo pedindo atendimento médico. O juiz fala que ele não poderia fazer isso e manda ele esperar fora de campo. O que acontece? O Newcastle repõe a bola rapidamente, onde Araújo recompõe mal e recompõe como zagueiro. Quem tem que cobrir o Ronald Araújo é o Rafinha. Justamente às costas do Rafinha aparece o Barnes para abrir o placar. Gente, o Ronald Araújo em Champions, com a camisa do Barça, é um troço assim, pavoroso. Simplesmente não pode acontecer. O Ronald Araújo não pode pisar em campo em jogo de Champions do Barça. Ele sempre se complica, é impressionante. Mas, quando tudo caminhava para uma vitória do Newcastle, uma vitória justa, acaba que o Barça consegue um pênalti. Teve até uma certa polêmica, né? Porque falaram que Foi nada. Foi nada. Não, foi pênalti, mas eu ia falar da questão da minutagem. É porque quando sai o pênalti, estava acima, né, do tempo de acréscimos dado pelo juiz. Mas o juiz sinalizou, ele deu mais 1 minuto. O que não aconteceu foi que lá na arte feita pela UEFA não saiu mais 1 minuto. O Rafinha, já como um meia, acha bem o Dani Olmo, que dribla o Thiago e aí acaba ocorrendo o pênalti. Pênalti bobo, né? E o Lamine Yamal, muito bem, com muita frieza, cobra. Eu confesso que fiquei com medo, tá? Porque tenho mais confiança no Rafinha, mas o Yamal converte e garante o empate. Um empate precioso para o Barça, porque merecia ser derrotado. Agora, chega a Barcelona ao Camp Nou, dependendo só de si, né? Dependendo de uma vitória, onde é muito forte, o Barça até então só venceu no Camp Nou, mas mesmo assim espera um jogo difícil, tá? Flick no fim de semana precisa preservar jogadores, porque é um Barça muito desgastado. O Newcastle vai ter o Gordon de volta como titular, que é um acréscimo importante, ele que começou como reserva. O Barça deve ter o Eric Garcia de volta, que dentro da defesa do Barça é um cara importante. Barça mantém o favoritismo, mas tem jogo na volta, viu? Então tá tudo em aberto. Inclusive, para a gente fechar aí essa parte do clubismo e ir para os demais jogos da Champions ali, só pegar algumas mensagens aqui. O Samuzeiro falou que nunca vai entender isso que os clubes ingleses fazem de colocar goleiro reserva para jogar Champions. No caso do Tottenham, foi simplesmente uma questão de que o Vicário tá mal mesmo, tá? Não foi uma escolha. Não, foi porque o Vicário tá mal. Aí botaram um, viram que ele é pior. Mas, enfim, é só isso mesmo. O Léo Costa falou, cara, dava para segurar o empate, mas o azulão vacilou. Perfeito, perfeito. Tava no jogo, hein, Pedrão? O Diegovski falou aqui que o Barça já sofre com os ataques dos times fracos de La Liga. Imagine para o novo Castelo. O Castelo quase ganhou. Hein? Deu conta no primeiro jogo, ué. Pois Tomou um gol só. É isso que eu ia falar. É um Barça que tem melhorado defensivamente, tá? Tem sofrido menos gols, mas principalmente tem cedido menos chances para o adversário. Não é que é uma defesa que do nada ficou perfeita, virou algo absurdo, mas melhorou. Acho que tem a ver com a melhora do Cubarsí, que é o melhor zagueiro do Barça. O Cubarsí melhorou muito nos últimos jogos, até se destacando bastante. Contra o Newcastle não foi diferente. Mas tem um pouco de estratégia do Flick também. É um Flick que, principalmente em jogos de casa, não está colocando esse Barça tão exposto, não. Boa. A Mari tá cheia de gracinha aqui, ó. O Barça tá assim. Será que o Vander vem? O Real Madrid ganhou, tá feliz. Mas eu chamo ele de vem de van. Eduardo Paulinelli falou que tá sofrendo com o Cruzeiro, sofrendo aqui também. Valeu, Eduardo. Wanderson Alves, sempre presente, mandando um abraço pro Careca, parecido com o Caramujo, pro Caio Fábio. O artilheiro tá para jogo, né, Caim? E o... Sempre. Oh, até ficar comprometido, é claro. E o Pedro Augusto, nas análises. Teve isso aí também. O Pedro Rocha falou que o Rafinha ficou tão puto que até rasgou a camisa no lance do gol do Newcastle. Teve isso? Teve.
Ele segurou tão forte a camisa que o escudo do Barça, né, com aquele uniforme laranja, ele rasga aqui o escudo. Que Ficou isso? bolado, Rafinha. O maluco ficou louco mesmo, virou um incrível Hulk. E o Leandro Lima falou: chegando agora, mas meus pêsames para os três pelas performances pífias na Champions. Obrigado, Leandro. Bom, antes da gente gravar o próximo CEP, vamos pegar os próximos jogos aí dos nossos times. Meu querido Tottenham joga no final de semana contra o Liverpool. Joga não. O Tottenham perde no domingo para o Liverpool. E a minha sugestão de aposta é vitória do Liverpool mais de 5 gols. Ok? Então, tá dada a dica. O Tottenham não ganha do Liverpool nunca em Anfield. E assim, vai ser papo de vergonha mesmo. Papo de 8-0. Teve um 7-3, eu acho, do Liverpool no Tottenham. Que eu lembro que foi na casa do Tottenham, inclusive. Todo mundo fez gol. Todo mundo fez gol. Então, esperem muitos gols. O Liverpool vai passar o carro, tá? E aí, na quarta-feira, tem Tottenham e Atlético de Madrid, que precisa ganhar por 3 gols. E se ganhar de 1 é muito, tá? Eu imagino, inclusive, estou na esperança de tomar uma bela goleada contra o Liverpool e mandar embora Igor Tudor, porque não tem a menor condição. Esse cara não é treinador, gente. Esse cara é um qualquer que estava passando na rua lá e botaram ele para comandar o time. Tem a menor condição. Pedrão, o que esperar do Chelsea nesses próximos jogos aí? Cara, tem o Chelsea Newcastle, né? O Chelsea em Stamford Bridge no sábado. O Chelsea precisa de vencer também na Premier League, né? Se o Chelsea quiser ali continuar brigando por uma vaga para a próxima Liga dos Campeões. Não sei se o Rossoneri vai rodar o time, imagino que algumas alterações sejam feitas, né? O Andrei deve voltar a ser titular, não foi titular ontem. Imagino que o Reece James seja preservado e aí a gente vai ter mais uma vez o Gusto como lateral. Não sei se o Cucurella pode ser preservado. O Rato fez um jogo interessante na FA Cup, né? Então, assim, tem ganhado mais cancha, digamos assim, com o Rossoneri. Pode ser que entre na vaga do Cucurella. Imagino que o Robert Sanchez vai voltar para o gol para esse confronto contra o Newcastle. Mas eu tô aí achando que o Chelsea consegue um empate. Por mais que jogue em casa, eu apostaria no empate do Chelsea contra o Newcastle. E aí, acho que o jogo contra o Paris Saint-Germain em Stamford Bridge, assim, a minha expectativa maior é de um Chelsea competindo. De verdade, que o Chelsea consiga manter o nível de competitividade. Resultado, assim, eu não consigo cravar, mas eu tenho a sensação de que talvez o Chelsea não consiga a remontada. Eu acho muito possível uma vitória, mas uma vitória que não seja suficiente para classificar. Acontecem coisas improváveis em Champions League, né? Pode ser. E só para destacar, tem uma possibilidade real aí do meu querido Tottenham entrar na zona de rebaixamento nessa rodada, tá? Porque ele vai perder para o Liverpool e aí depende do que os outros times vão fazer. Cainho, e o Barça? Vai seguir ali, ó, nadando de braçada no espanhol? Espero que sim. O Barça vai jogar no Camp Nou, vai ter 2 jogos em sequência no Camp Nou, né? Vai enfrentar o Sevilha no domingo. Aí, horário de Brasília, 12h15. Dia importante para o Barça, porque vai ser de eleição, né? Tem uma disputa entre João Laporta e Vitor Fonte. A eleição vai ser no domingo. Vamos ver quem vai vencer. E, para além disso, vai ter um público maior do que de costume no Camp Nou. Isso porque a Prefeitura de Barcelona deu a licença 1C para o Barça. E aí, com isso, mais de 62 mil vão poder estar presentes no Camp Nou. Um aumento significativo, né? Estava aí na casa de 45, agora houve essa extensão de público. O Pedro falou sobre um Chelsea que deve preservar jogadores. Acho que o Barça vai para o mesmo caminho. Se espera aí que Marc Bernal seja preservado, Rafinha, Lewandowski. O Yamal não treinou hoje, se espera que treine amanhã, mas pode ser um jogador pelo menos com minutos controlados, mas é jogo que o Barça tem que vencer. O Sevilha até vem numa sequência invicta, com muitos empates, mas é uma equipe que está brigando por outro campeonato. Acho que dentro de casa, no Camp Nou, o Barça não deve ter problemas, não. Aposto aí um 3-1 para o Barcelona. Que isso, hein? É isso. E na Champions vai passar, tá? Já estou te adiantando, Caim. Vai passar, vai ganhar do Newcastle. Creio que passa também. Acho que vai ter alguma dificuldade, mas creio que passa.